Professora, me tirou uma dúvida, falando né, nessa coisa de alimentos saudáveis, de ter uma vida mais saudável, a questão de probióticos. Como é que ela está ligada a isso, né? Se está ligada ou não. E já aproveito para engatar uma primeira pergunta, que é uma dúvida que eu mesmo tenho, uma questão, às vezes, né, de nomes entre prebióticos e probióticos. Então, os probióticos, Vamos por vamos partes. diferenciar as coisas, né? Quando a gente está falando em probióticos, a gente está falando em bactérias ou fungos, podem ser bolores também, né? Micro-organismos que têm algum benefício específico à tua saúde, comprovado especificamente para aquela cepa em específico, né? Também naquela dose, administração, tudo bem certinho, que vai ter algum benefício à tua saúde. Esse benefício pode ser, geralmente, né, os probióticos têm uma ampla gama deles, está relacionada ao bem-estar do sistema gastrointestinal, que é o mais clássico, mas não se limita só a esse tipo de ação. Tem vários probióticos já com ação comprovada para outros problemas de saúde, inclusive, né? Então, claro que a gente não pode falar em tratamento, né? Quando a gente está falando em alimentos, isso não é possível, mas a gente sabe que tem bastante evidência com relação a isso e eles podem usar essa alegação porque realmente funciona. Tem um complemento, tem toda uma ligação. Então, exato. Então, assim, tem até para sistema respiratório, enfim, né? Para pele, tem alguns também. Então, quando probióticos, estamos falando especificamente de bactérias. E é engraçado porque a gente fala sempre, às vezes, né, bactéria parece que é sempre um vilão, e não, né, elas têm funções aí que são muito benéficas e que a gente pode utilizar a nosso favor, né, não que façam mal ou causem algum problema. E com relação aos pré-bióticos, então, os pré-bióticos, eles são sempre consumidos seletivamente por esses micro-organismos. Então, são compostos, na sua grande maioria, são fibras alimentares, né, ou carboidratos, dependendo ali da cadeia. Mas também podem ser alguns compostos fenólicos, tem muitas pesquisas agora nessa área. São os alimentos do micro-organismo. É isso que eu ia falar, de uma forma geral, então a gente está falando de um alimento, que a gente vai, de um micro-organismo que a gente vai, às vezes, acabar, né, inserindo aquele micro-organismo na nossa alimentação, e aí ele tem que ter uma base para ele poder ter uma produção, é isso? Seria basicamente isso. Você pode associar as duas coisas, né? Consumir as duas coisas em conjunto, que é o que a gente chama de simbiótico, né? Já consome as duas coisas. Ou você pode só consumir um probiótico e aí na tua própria alimentação, porque alguns alimentos, eles também têm fonte, né? De prebióticos naturais ali, né? Ou você pode consumir só o prebiótico, porque a tua microbiota benéfica, digamos assim, né? Vai se beneficiar por causa deles, né? Que ela é seletiva, né? Então, outros micro-organismos, geralmente os que causam desequilíbrios, né? Eles não consomem esse tipo de produto como alimento, né? Como substrato. Então, eles acabam perdendo ali na competição. Acaba favorecendo uma classe de interesse. Então, tu pode, né? Claro, sendo fibras em sua grande maioria, também temos que ter um cuidado com relação à dosagem, não pode ser tão excessivo, não adianta, né? Tem que seguir o que é recomendado na dose ali, para né? regular, né? Ter uma microbiota estável. E isso vem muito nessa ideia, às vezes, da dose, né? Porque às vezes o pessoal comenta, por que não tem um leite fermentado de 1 litro, né? Né? Porque tem só de 80 ml. Gente, porque não precisa. Tu não precisa de 1 litro. Né? O efeito, ele é comprovado para aquela dose de 80 ml. Então, se tu consumir uma dose daquelas no dia, tu vai ter o mesmo efeito de você consumir 1 litro. No fim, só estaria... Não, exato. Então, a dose ela é comprovada para aquela... O efeito é comprovado para aquela dose, né? Então, mais do que aquilo, tu não vai ter outra... Acaba sobrando. Sobra e acaba não sendo aproveitado. Tudo muito pensado, né? Que todos os nichos ali da nossa sociedade, todos ligados à nutrição,
é a parte da ciência dos alimentos para desenvolver esses produtos, é a parte da indústria que já pensa exatamente nisso. Vamos fabricar um menor porque é a quantidade ideal, 1 litro vai ter perdas, então é tudo muito calculado e pensado, né? Tipo,